Sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu resolvi gravar mais cedo, porque aqui onde eu tô tá escurecendo muito cedo. E aí eu gravo os vídeos à tarde, tem ficado muito escuro. Então tentei pegar uma luz melhor, mas eu tô com uma cara de sono, então vocês não reparem nisso. Se atentem ao conteúdo e não à pessoa. Mas eu já resolvi falar de uma coisa que eu tenho percebido, é que as pessoas têm tentado nomear esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Então a gente já falou, é um governo fascista, é um governo neofascista, é um governo de direita. E eu vejo muita gente falando que é um governo eugenista, a partir da composição que ele tem feito, né? Dos seus ministros e os cargos que ele tem nomeado pessoas, seus amigos e corruptos também. Mas muita gente fala que é um governo eugenista, e aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que não é o melhor conceito para a gente definir esse governo. Primeiro, o que foi o eugenismo, né? O eugenismo foi uma teoria importada na época, por volta de 1910, 1914. O Brasil estava um Brasil em formação, né? Depois da colonização. E o movimento eugenista era um movimento que nasceu a partir de uma ideia extremamente racista de que o Brasil ia se desenvolver se tivesse uma pureza de suas raças. Então, o que era visto como régua do mundo, né, era o branco europeu, não qualquer branco. Então, a ideia brasileira, né, no Brasil, dos cientistas, dos acadêmicos, e é uma ideia também difundida socialmente, de que o Brasil se desenvolveria, seria uma nação para o futuro, se tivesse uma pureza racial, sim, ou seja, se não tivesse mistura de raças. Então, além do negro, que era visto como alguém que trazia doenças, alguém rebaixado, os japoneses, os asiáticos também eram. Então, assim, existia toda uma conceituação legal, inclusive, que isso estava instituído de forma legal, para que o país fosse puro, né? Fosse composto de raças puras, sem misturas. Então, pessoas que se relacionavam entre outras raças, né? Como se isso assim, fosse possível de... É uma coisa assim, é difícil de explicar, porque parece tão descabido, mas isso realmente aconteceu, vocês podem pesquisar, eu até vou deixar aí um texto para vocês lerem, e um vídeo bem assim, didático que explica o que foi o eugenismo no Brasil. Então, mas a ideia central era essa, de que o Brasil precisava ser um país puro, mas puro a partir de uma raça branca e não qualquer branco, né? O branco europeu, com origem europeia, que era visto como aquele que tinha o ápice, né, do conhecimento e de cultura. E mesmo assim, tem uma psicanalista que é a Maria Rita Kell, que ela fala que mesmo as pessoas com alguma deficiência eram vistas de má forma, né? Que é uma ideia também do nazismo, né? O Hitler também chegou a ter campos de concentração onde pessoas que tinham algum tipo de deficiência, ou o que ele considerava talvez uma doença mental, ou algum tipo de outra deficiência no próprio corpo, ele considerava uma pessoa menor, então essa pessoa tinha que ser retirada da sociedade de alguma maneira, porque ela ia tornar a sociedade menos pura. Então, eu espero que tenha ficado claro isso, mas por que eu considero um erro dizer que o governo Bolsonaro é um governo eugenista? Primeiro que a gente está em outro período, né? A gente está em outro momento histórico. O que eu acho é que essa composição desse governo, ela é muito mais de uma ultradireita, bastante conservadora, do que eugenista, assim. Isso não está instituído em leis, ao contrário, a gente tem, do nosso lado, tem leis que nos defendem, né, leis que tornam o racismo crime, que é uma coisa até interessante, porque há países na Europa onde isso não acontece, onde o racismo não é crime, não é considerado crime. E isso no Brasil é. Então, eu não acho que isso tenha um suporte legal e que isso tenha um suporte real. Então, assim, esse governo pode ser tudo, menos eugenista, e até porque ele não tem condição de fazer isso na sociedade atual. Hoje a gente já tem uma outra composição social, né? E o que ele tem tentado fazer, por exemplo, vocês podem falar, mas em relação aos indígenas, que ele tem tentado... Tem tentado, não, matou alguns indígenas recentemente, né?
a partir, não ele em si, mas apoiando a agricultura e os grandes agricultores, né, eles querem ocupar as terras e acabam entrando em conflito com os indígenas e isso gera violência, gera morte. Mas o que ele tem feito é dar abertura para que os grandes capitais entrem, né? E isso não necessariamente é bom para o país. A gente pode discutir isso em outros vídeos, eu pretendo fazer isso, mas eu espero também que vocês leiam as coisas que eu deixo para a gente poder debater de uma forma saudável, né? Que acho que todo mundo tem interesse que o país melhore, que se desenvolva e que o desemprego diminua, esse tipo de coisa que é o que do que a gente sobrevive. Mas não é um governo, para mim é um erro de leitura, um erro de análise e um erro até de análise histórica mesmo, porque não, eu não posso dizer que esse governo é um governo eugenista, que o eugenismo não está em voga, né? O que a gente tem na sociedade são resquícios daquilo que foi o eugenismo e daquilo que é o racismo contra diversos povos que de alguma maneira lutam para ter mais acesso e mais justiça, né? Mas não é o caso de chamar esse governo de eugenista ou de chamar esse governo de fascista, né? O fascismo foi outra coisa, em outro momento histórico, e eu acho que isso prejudica muito a nossa compreensão, porque a gente não consegue, quando a gente não dá um nome, quando a gente não entende a realidade, não dá um nome correto para as coisas, um nome que seja fiel ao que está acontecendo, a gente confunde, a gente não consegue entender. Então fica muito mais difícil entender a essência dos problemas, dos nossos problemas atuais, porque a gente não consegue dar a essa realidade algum sentido, né? Então a gente fica perdido. É um governo racista, é um governo eugênico, é um governo de... Então o que é esse governo, né? A gente está entendendo, está buscando entender, está vendo que está um governo que não tem projeto, isso já está claro, já não tinha um projeto de governo e a partir dessas confusões iniciais é um governo que se mostra confuso, com uma composição de governo bastante confusa, em que as pessoas não se conhecem, as pessoas elas são literalmente perdidas, né, entre si, as pessoas não dialogam muito, é perceptível, um diz uma coisa, outro diz outra, mas por hora não podemos dizer que é um governo eugenista, não digam isso, que não é. Tá bem? Então, obrigada, tenha um bom dia e até a próxima.